Fala pessoal, tudo bem? Flávio aqui, trazendo mais um vídeo sobre as novas funcionalidades que estarão presentes na próxima versão do sistema, a ser lançado aí no final deste ano. Então, a intenção no vídeo de hoje é demonstrar o processo de alocação de recursos aos chamados e também a visão de projetos, né, quando há chamados relacionados entre si. Veremos isso agora então. É um vídeo para ser rápido, só para expor, né, essas funcionalidades que estão sendo implementadas. Então entrei aqui com o meu usuário no sistema, vou entrar aqui na fila de chamados em aberto para atendimento. Então vou selecionar aqui, por exemplo, esse aqui, vou colocar aqui no meu atender, coloquei para mim, atendimento, e ok, nesse momento o chamado está vinculado à minha fila direta. E o que a gente vai fazer aqui, você pode observar que existe aqui uma nova opção no menu superior que referente a recursos. Então eu tenho como adicionar a esse chamado recursos que eu considero que serão utilizados para que esse atendimento possa acontecer. Por exemplo, podem ser materiais que vão ser utilizados nesse atendimento, pode ser mão de obra, pode ser material de expediente, peças, enfim, qualquer coisa que você julgue que possa ser necessário contabilizar para utilizar no atendimento do chamado, vocês podem cadastrar como recurso. Então aqui eu vou selecionar alguma coisa, por exemplo, a abraçadeira. Então eu posso botar aqui uma quantidade e ele atualiza automaticamente o valor aqui também. Eu vou adicionando quantos itens eu achar necessário. Cabo óptico, por exemplo, eu vou colocar aqui 3, enfim, estou colocando aleatoriamente só para vocês perceberem as funcionalidades. Vou colocar aqui um SSD, enfim, e aqui o valor está atualizado. E nesse momento, então, estão adicionados aqui numa nova seção os recursos que estão vinculados a esse chamado. Então aqui está um valor total. Num vídeo próximo eu vou falar também sobre a questão de custo de chamados, e será possível então vincular também um custo direto a esse chamado, que não necessariamente tem vinculação direta com esses recursos que foram alocados, ok? Mas dessa forma a gente já tem aqui os recursos que estão alocados para esse chamado, e a gente vai ver, por exemplo, deixa-me ver aqui no menu de administração, deixa eu só pegar qual é o número desse chamado aqui depois para eu voltar nele, 940. Aqui na parte de relatórios, a gente tem aqui um relatório por recursos alocados. Então eu vou colocar um relatório aqui que vai ignorar esses campos de filtro, vou colocar só um período, 23. E vou colocar aqui o contexto que foram abertos no período, mas independentemente se foram concluídos ou não, só para você ter uma ideia da informação que a gente consegue ter por meio dos recursos alocados. Então aqui nesse primeiro momento, dentro dos critérios que a gente passou, ele consegue agrupar aqui pelo tipo de recurso. Então você tem os totalizadores e o gráfico relacionado aqui. A gente tem também o agrupamento por áreas de atendimento. Então ele vai agrupar pela área os recursos que estão sendo utilizados. Você tem o quantitativo e o gráfico correspondente. Você tem o agrupamento então por tipo de solicitação. Então você consegue ter essa visão em função do tipo de solicitação, o que está sendo utilizado em cada tipo de solicitação, e o gráfico correspondente. E ainda tem o agrupamento aqui por categorias. Nesse caso aqui a gente tem a categoria cabeamento e uma categoria recursos, certo? Então a gente consegue ter uma visão bem ampla de como estão sendo distribuídos os recursos que estão vinculados aos chamados. Continuando aqui, então a parte de recursos rapidamente era isso que eu queria demonstrar. E agora também vou aqui na fila de chamados, eu vou pendente para mim, eu acho que o que eu peguei por último era esse aqui. Então a gente tem aqui os recursos. Eu quero demonstrar a visão de projetos também. O que são projetos nessa versão 6 do sistema? Toda vez que a gente abrir um subchamado, a partir de um chamado, obviamente um chamado que já existe, nesse momento se cria um relacionamento entre eles. Então a gente vai fazer aqui, vou abrir um chamado para o meu usuário mesmo, vou selecionar aqui algumas categorias, outros, hardware instalar, enfim, estou abrindo aqui um chamado.
teste de chamado e concluir aqui. Então a gente já tem, no momento que eu tenho a partir de 2 chamados relacionados, ele vai aparecer aqui a seção projeto. E aí eu tenho como dar um nome para esse projeto, certo? Vou fazer isso agora. Então, projeto vídeo apresentação, apenas para teste. Então eu criei esse projeto. No momento que eu faço isso, ele já apresenta para mim aqui a tela com a visão unificada desses 2 chamados. Poderiam ser vários chamados, como veremos agora na sequência. Tá? Então, mas a gente tem o nome que foi dado, a gente tem a descrição que foi dada, um número de clientes aqui. Os 2 chamados, nenhum tem cliente associado. Se tivessem vários clientes, ele ia listar os clientes aqui. Aqui ele está dando a quantidade de chamados. Quando foi iniciado esse projeto e a abertura do último chamado. Então, aqui no caso, o iniciado em é a abertura do primeiro chamado do projeto e aqui a abertura do último chamado do projeto. Então, ele já vai dando os tempos aqui de forma consolidada, os status dos 2 chamados. Fossem mais de um chamado, no caso mais de 2, apareceriam todos os status aqui também consolidados. Status de autorização, isso tem a ver com custo de chamada, nesse vídeo eu não vou falar sobre isso. As áreas de atendimento que estão envolvidas e os tipos de solicitações que estão envolvidas. Também tenho aqui consolidado os recursos. Se cada chamado tivessem diferentes recursos, eles iam aparecer aqui, certo? E se tivesse custo nesses chamados, já apareceriam aqui. Então a gente tem aqui a listagem desses chamados. A gente vai fazer o seguinte: eu vou adicionar mais chamados aqui para ficar uma visão mais bacana. Então eu vou vir aqui e abrir um subchamado desse subchamado. Esse aqui já é um subchamado, então eu vou abrir um novo. Vou colocar uma outra coisa aqui também que seja... Vamos botar software agora. Então, demanda de usuário, instalação de software. Então, prosseguindo aqui. Solicitação de instalação de software. Então, estou abrindo esse chamado, que vai ser, então, um subchamado desse outro ali. Então, a gente tem um subchamado de um subchamado. Eu já consigo ter, ele já aparece aqui como parte desse projeto, então eu não precisei digitar. Na verdade, agora basta eu clicar aqui, vou colocar aqui para ficar dentro da tela. Então ele já aparece agora aqui, são 3 chamados só, nenhum deles tem cliente associado, está aqui o total. Os status, então a gente tem 1 em atendimento e 2 aguardando, da mesma forma, então ele vai atualizando essas informações. Poderiam ser 10 chamados. A gente tem aqui uma visão em árvore, que é legal de ver. Se tivessem arquivos anexos, você veria eles consolidados aqui também, todos os anexos relacionados a esses chamados, certo? Então, no caso, se tivesse anexo em cada um deles, apareceriam todos numa visão unificada aqui. Da mesma forma, a visão em árvore, a gente consegue ir expandindo. Então, a gente tem aqui todos os chamados que fazem parte desse projeto. Tivessem chamados para outras áreas, iam aparecer aqui também para outras áreas. Então, com essa visão, não é mais necessário, por exemplo, você abrir um chamado para uma área de atendimento, aí aquela área prestar qualquer serviço e depois encaminhar para outra área. Na verdade, a intenção é que os chamados não precisem mais serem alterados com relação à sua área de atendimento, e sim a área de atendimento presta aquele serviço e abre um subchamado para uma outra área. E aí você vai ter depois uma visão de todas as áreas que participaram daquele projeto. Então isso é uma visão bem interessante, certo? Então, se eu pegar o primeiro chamado aqui, vamos pegar aqui a visão de novo, só para fechar. Então a gente tem aqui a listagem de todos os chamados que estão envolvidos. Então o primeiro aqui é o 940, eu vou abrir um outro chamado a partir desse também aqui. Então vai ser um subchamado, mais um subchamado desse 940. Então eu tenho aqui. Cadê? Aqui. Então estou numa tela menor, vou ampliar aqui para ficar mais fácil. Eu poderia abrir para um outro usuário como sendo solicitante, enfim, isso pode ser feito. Se eu colocar aqui, por exemplo, esse usuário, vou colocar aqui outros
manutenção corretiva e contas acessos. Essas categorias aqui são criadas aleatoriamente, então não fazem muito sentido aqui. Então, teste de subchamado. Ok. No momento que eu fiz isso, agora eu vou ter mais informações. Aqui agora são 4 chamados envolvidos. E bacana que a visão de projetos, ó, a visão em árvore, ele vai me mostrar todos os chamados envolvidos. Então esse 944 está vinculado direto ao 940 e ele é irmão do 942. E esse aqui está vinculado diretamente ao 942. Todos eles, né, são descendentes desse primeiro chamado aqui. Então isso aqui pode ser uma árvore bem grande, bem completa. E aí você tem uma visão mais estruturada de todos os chamados que compõem aquela demanda. No caso aqui a gente chama de visão de projetos, mas entendam como uma visão unificada de todos os chamados relacionados entre si. E o relacionamento se dá por meio da abertura de subchamados. A intenção é que não se altere mais a área de atendimento de um chamado e, na verdade, se abra subchamados e você tem uma contabilidade melhor sobre todas as demandas. Se eu pegar agora, vou pegar por exemplo, um desses chamados envolvidos. Vou fazer isso aqui, só para deixa eu pegar por aqui mesmo. Chamados relacionados a gente tem aqui. Então, estão todos aqui. E eu vou pegar um deles. Nesse caso aqui, como eu estou na tela de detalhes do chamado, eu só estou enxergando, na verdade, além deste chamado, que é o 944, eu tenho esses outros aqui. Se eu adicionar recursos a qualquer um desses chamados, a gente vai vir aqui. Na verdade, aqui eu vou fechar isso aqui. Vou fechar aqui, que também já é uma pop-up. E vou vir direto aqui na fila de chamados. Então, houve uma série de outros chamados que foram abertos, né, como subchamados. Então eu vou pegar, por exemplo, esse 943 aqui, e aí sim vou adicionar recursos a ele. E aí, por exemplo, eu vou botar aqui algo que já tenha em outros chamados. Por exemplo, eu sei que eu botei braçadeira lá, vou botar mais 30 braçadeiras aqui. E também vou colocar uma fonte de alimentação. Aqui não tem valor cadastrado. Então vamos pegar esse SSD aqui. Então adicionei essas informações. Então agora, como há recursos também em outro chamado, quando eu for enxergar aqui a visão de projeto, automaticamente aqui é atualizado a seção de recursos, porque mais chamados que compõem esse projeto tem recursos relacionados. Então aqui no abraçadeira, como já tinha, eram 10 e agora eu botei mais 30 em outro chamado, já apareceu aqui como 40. E aí aqui foi adicionado um SSD diferente. Enfim, ele atualiza todos esses chamados. Aqui a gente tem a questão dos tempos, né? Tá tudo sendo atualizado e aqui a gente consegue ter todos os chamados relacionados. Enfim. Então, basicamente era isso que eu queria mostrar nesse vídeo. É para ser vídeo rápido. Nas próximas semanas aí eu devo estar criando novos vídeos para demonstrar outras funcionalidades que virão com a versão 6 do sistema, certo? No site do projeto já tem uma postagem lá listando uma série de novidades que virão com a versão 6, certo? Então um grande abraço. Antes de me despedir, gostaria de pedir para vocês curtirem aí esse vídeo, porque aí mais usuários acabam sendo notificados de que tem vídeo novo aí no canal e podem espalhar a palavra do comum aí, tá bom? Falou, abraço e até mais.